Tudo bem, Rose? Seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Oi, Rafael, bom dia para você, bom dia para os ouvintes e para as ouvintes da Band News Difusora. A gente está, como todo mundo sabe, no ano eleitoral, a correria é muito grande, mas é sempre um prazer vir aqui à Band News Difusora. Nós temos hoje um entrevistado que está vindo a primeira vez no nosso estúdio e com certeza ele já deve ter se deleitado com essa vista que nós temos aqui do 20º andar do Rio Negro. É muito bom estar na Band News Difusora, sobretudo, né, tem uma equipe maravilhosa, colegas aqui, mas essa vista, ela recompensa esse caos do trânsito de Manaus. Isso é a primeira vez presencialmente, né? Já deu outras entrevistas para a gente aqui. Claro, virtualmente. Mas é a primeira vez, né? Presencialmente. Vou anunciar que o nosso convidado, o Coronel Alfredo Menezes, está presente aqui conosco, ex-superintendente da SUFRAMA, pré-candidato ao Senado Federal. Coronel Menezes, seja muito bem-vindo aqui à Band News Difusora. Obrigado pela gentileza de nos atender, de ter um tempo para conversar conosco e com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes também. Bom dia. Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Rosiane. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Band News FM. E realmente a Rosiane falou tudo, né? Eu entrei aqui e já falei assim, quero trabalhar na Band News, porque isso aqui alimenta o espírito, né? E parabéns aí vocês pelo trabalho que vem fazendo, fantástico. Estamos aqui também para colaborar. Eu sabia disso porque eu já vi os olhinhos do Coronel Menezes brilhando, vendo o Rio Negro de cima e se encantando e falando em detalhes. O Coronel Menezes é alguém que tem um encantamento muito grande quando está no interior do estado. Isso é uma informação. Outra informação que é importante que a gente coloque cada vez mais clara, e a gente tem colocado isso em vários momentos, Coronel Menezes e ouvintes, é que este aqui é um espaço de construção de jornalismo plural. Um jornalismo plural. Então, é importante, a gente sabe que é muito importante ouvir todas as vozes, todos os atores, todos os personagens desse espaço político e também de pré-candidatos. O senhor é pré-candidato ao Senado este ano na eleição e, para além disso, ainda que não tenha neste momento uma função pública de nomeação, mas o senhor é alguém que tem, inegavelmente, uma extrema relação com o presidente Bolsonaro. E é por isso que todas as vezes nós ouvimos sim o senhor, porque é preciso entender o que o senhor está pensando também, do ponto de vista de que a gente alcança um pouco mais a compreensão também do presidente Bolsonaro para o Amazonas e para esta região. Portanto, todos os lados, de esquerda, de direita, gostem ou não de nós, a gente concorde ou não, vão estar sempre garantidas essas vozes, porque aqui é o espaço de entender, de levar para o ouvinte como essas pessoas pensam, para que eles possam, sozinhos também, chegar às suas próprias conclusões, inclusive a conclusão de outubro, né? Quando vão escolher quem votar e quem vai representá-los lá no Congresso Nacional, no governo do Estado e na presidência da República. Muito bem colocado. Importante colocação da Rosiane Carvalho aqui no início da coluna. E é justamente isso que nós queremos. Se os ouvintes entendem, obviamente, alguns já ficam um pouco mais chateados daqui e dali, mas é isso. A gente vai ouvir todo mundo, ouvir todas as vozes, todas as opiniões e mostrar todos os lados, porque toda história tem no mínimo, dois lados. Todo mundo defende o jornalismo, todo mundo tem que ouvir e ataca o jornalista também. Às vezes entende que o jornalista tem que ser cúmplice, outro como adversário, mas todo mundo só quer o microfone para si, só quer ser elogiado. Então, aqui a gente tenta construir outro tipo de relação, e o Coronel Menezes, em que pese uma série de críticas que as pessoas devem fazer para ele, algumas corretas, outras não, mas aí em relação a conosco, ele tem mantido aí uma relação de respeito, sim, e alguns, não vou citar aqui os erros de equipe dele, mas ele tem mantido uma relação de respeito. Rose, eu acho que você foi perfeita e as suas palavras iniciais, elas engrandecem o processo democrático e esse processo ele está em maturação. Eu creio que os ânimos um pouco acirrados, principalmente no nosso estado, na minha visão assim estratégica da coisa, né? Porque vai ser um ano de muitas definições, muitos políticos que vêm liderando o estado nos últimos 50 anos, eles podem ser aposentados esse ano. Então, a sua maneira como você abordou, ela é muito contundente e nós concordamos plenamente com isso. Muito bem, vamos começar aqui a nossa entrevista, então. Como de costume, Rosiane Carvalho assina esta coluna. Por favor, Rose, faça as honras. Vamos iniciar a nossa entrevista com o Coronel Alfredo Menezes. Coronel, o senhor teve um espaço recente, esse final de semana, de grande visibilidade na Marcha para Jesus. E há uma série de ponderações a respeito deste evento, da dimensão e das consequências dele. Mas, inegavelmente, houve uma visibilidade muito grande para o senhor, como tem sido aí algumas manifestações, ainda que de longe, do presidente em relação à sua figura.
E aí o senhor chega naquela votação da Prefeitura de Manaus de 100 mil votos, mas as pesquisas recentes, elas mostram o senhor em terceiro lugar, né? Eu não sei quais são as suas pesquisas internas também, algumas a gente, eu já lhe advirto, a gente não pode dar detalhes das que não estão lá registradas do TSE, mas eu queria que o senhor fizesse essa avaliação sobre esse apoio do presidente Bolsonaro, as manifestações dele. Tem sido suficiente para o senhor em relação a estar posicionado neste momento, nessas pesquisas que estão divulgadas, atrás de dois nomes que foram muito atacados pelo presidente Bolsonaro? Olha, Rose, em primeiro lugar, a população de Manaus sabe que nós temos uma proximidade muito grande do presidente, fomos escolhidos por ele após a sua eleição para sermos o superintendente da SUFRAMA, e aí começa toda essa mudança do jogo político que neste ano nós teremos, eu vejo assim, no dia 3, no dia 2, ela vai ter uma definição. E a pesquisa real, ela virá exatamente no dia da eleição. Essa é a pesquisa real. Então, a proximidade com o presidente, ela existe. É uma questão de eu ter trabalhado com ele no início da minha carreira. Ele conhece muito bem a carreira que construí no Exército, né? Depois eu fui para uma instituição financeira e por isso ele me levou até a SUFRAMA. Então, isso é inegável. Agora, com relação a essa visibilidade que você colocou muito bem, vamos fazer uma análise do seguinte para concluirmos sobre a pesquisa. Esse evento que teve nesse final de semana foi um evento da OMEAN, que é a Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Amazonas. Ele foi desenhado pela OMEAN e é um evento que vem aí há mais de 25 anos, parece que 27 acontecendo. O presidente somente foi o convidado, ponto. Então, ele esteve nessa situação como convidado do evento. O resto foi tudo desenhado, claro. E nós, sempre quando o presidente vem aqui, eu não preciso falar mais isso aqui para vocês, mas eu estou falando para o telespectador, quando teve essa primeira iniciativa de trazer o presidente para esse evento, eu estive em Brasília, e nós desenhamos, assim, todo o formato da visita dele, não o que ia acontecer diretamente naquele evento da OMEAN, porque aquilo ali era de responsabilidade da OMEAN. E por quê? Porque nós somos a pessoa próxima a ele no Estado. Isso daí é inegável. Então, claro, se o presidente está aqui, eu participo de toda digamos assim, o planejamento da visita, eu sei de tudo que vai acontecer, e é claro, eu vou estar do lado do presidente. Isso seria diferente se eu não o tivesse. E aí a visibilidade é consequência exatamente disso. Isso fortalece ainda mais, vou repetir, aqui no Senado, hoje, né, como pré-candidato, nós temos 2 pré-candidatos de esquerda e um de direita. São os 3 que temos aí. E para a pesquisa, deixa eu te falar uma coisa que eu recebi hoje de madrugada, né? Muitas lacrações, palanqueiras, muito mimimi. Mas eu tenho aqui uma aqui, ó, que está dizendo o seguinte, ó. É de um instituto aí, né? O Omar está com 20%, o Arthur 20%, eu com 16%. Então, para mim, está tudo ótimo, maravilhoso. E tem mais, ele diz o seguinte ainda, vamos lá. Me permita aqui, o Omar, no dia 8 de março estava com 24, agora está com 20. O Arthur, no dia 8 de março, está com 23, agora está com 20. O Menezes está com 14 no dia 8 de março e agora está com 16. Isso você está aqui, citando os números da pesquisa do Durango Duarte da Perspectiva. Isso. Só para a gente registrar, Claro. colocar da onde é. Isso é uma pesquisa que foi registrada no Tribunal Isso. Superior Eleitoral. Se tu puder, Rafael, depois cita o número da Perfeito, a gente vai pesquisar aqui, mas é Já te importante passar. ressaltar que é uma pesquisa registrada. Claro, A registrada. gente não tem E nenhum é tipo de problema hoje. depois. Quer dizer, de hoje não, né? Ela saiu hoje e é uma pesquisa, assim, pelo que eu vi aqui, eu recebi de madrugada, são 3 mil pessoas em Manaus e em todo o estado, colocando os municípios mais importantes. E aí eu quero falar para o seu público, para concluir a minha resposta, dizendo o seguinte, veja bem, os meus 2 adversários, que são de esquerda, apoiados pelo presidente Lula e eu apoiado pelo presidente Bolsonaro, eles estão no teto, porque quem conhece os meus 2 adversários já conhece. O nosso desafio... Vou lhe interromper rapidinho. Arthur Neto é apoiado pelo Lula? Claro, ele teve lá, ele já deixou claro, você... Na sua opinião, né? Não, na minha opinião não, deixa eu te falar uma coisa muito, muito clara. Isso daí eu aprendi nas Forças Armadas. O socialismo
voltou ao Brasil, né, depois da década de 90, com o Collor, e o pai do socialismo é o Fernando Henrique, que é ateu. E o PSDB ele representa exatamente essa essência. Então, houve, lá no início dessa social-democracia, uma união e conjugação de esforços entre Lula e Fernando Henrique, isso é público. Então, o PSDB é, sim, um partido de centro-esquerda, isso ninguém pode negar. E considerando que tudo que eu estou falando está correto, nem estou sim. partindo para esse mérito, mas pulando essa parte, isso faz do Arthur Neto alguém apoiado pelo Lula? Olha, veja bem, disso, é muito simples. Como o senhor vê Isso esse foi apoio. claro o seguinte, ó, tanto o Arthur quanto o Omar tiveram no lançamento da candidatura do Lula, tiveram lá os dois brigando por espaço, apoiando, buscando apoio. Então, isso para nós está muito claro. Senão Nelson, eu estou pontuando isso, sabe? Porque é que a gente tem tido aqui situações de ataque até a nosso conteúdo, porque dentro do PT é uma divisão muito grande, algumas pessoas lançaram o nome de candidato ao Senado e já foi declarado de público de lideranças locais e nacionais do PT, que o candidato do PT ao Senado é o Omar Aziz. E aí, é por isso que a gente está trazendo essa informação, porque dentro do PT é uma guerra por causa disso, justamente porque eles firmaram o pé. Agora, isso que o senhor citou a respeito do Arthur Vigílio, de fato aconteceu, nós noticiamos no ano passado uma grande reunião de lideranças partidárias de várias frentes, Arthur Vigílio participou, e aí a conversa era conversa política, e o tema, segundo eles, uma frente que pudesse ser lançada em defesa da democracia. Vamos assim então dizer, o Bolsonaro não vai apoiar o Arthur Vigílio. Então, se ele não está de lá, ele vai estar no outro lado, com certeza, do lado de centro-esquerda. E aí, para concluir, eu quero dizer o seguinte, Vou só acrescentar mais uma coisa, está inclusive chegando aqui, sobre Arthur Vigílio. E a gente não faz defesa do Arthur Vigílio. Claro. É difícil marcar a entrevista com o Arthur Vigílio, que ele não gosta muito de dar entrevista para a gente. Principalmente se for cedinho da manhã, né? Ele não então, mas o que muito. acontece, Coronel, é que o Arthur também, no histórico dele, tem toda uma guerra contra o Lula, lutou para derrubar o Alckmin também CPMF. tinha. O Alckmin também tinha. Exatamente. A gente precisa registrar em função de uma questão de responsabilidade jornalística, né, em relação ao Arthur Vigílio. Mas, assim, a pergunta é justamente, por que o senhor vê o Arthur como alguém que está sendo apoiado pelo Lula, se o senhor quiser concluir esse raciocínio? Eu ia concluir a questão da pesquisa primeiro e eu volto para isso. Então, quando você vê essa pesquisa, que é uma pesquisa do Durango Duarte, e a única pesquisa que eu vejo no estado do Amazonas, em que o Omar sempre está na frente, são lá nas pesquisas do Durango. Então, vou fazer um desafio aqui para ele, né? Que se realmente o Omar perder, que ele se aposente e saia desse ramo, porque daí ele não entende nada. Porque todas as pesquisas dele, o Omar está na frente. E aí a gente vai ver isso daí, a conclusão lá no dia das eleições. E eu quero dizer, com essa pesquisa que nós acabamos de nominar, que está registrada, que saiu hoje quentinha, Rafael, dizer o seguinte, eu estou há 1 ano e meio na vida pública, como a Rosiane muito bem pontuou. Em 2000, até julho de 2000, ninguém na cidade de Manaus me conhecia. Depois das eleições, eu tive um capital político de 12%, foi uma coisa inédita, que também ninguém explorou. A Rosiane algumas vezes falou isso aqui, e digo que foi ela a única jornalista que realmente colocou esse posicionamento. O resto, todo mundo ficou calado. E aí, eu fico contente quando, por exemplo, eu vejo que eu tenho 16% no Estado. Se nós vamos ter no Estado 2,5 milhões de eleitores, vamos tirar 20%, vamos colocar aí 2 milhões de votos válidos, significa que hoje, se eu tiver 320 mil votos no Estado, está espetacular. Para mim, esses dois adversários estão no teto e nós iremos crescer ainda muito. E com relação ao Arthur Vigílio, eu quero dizer o seguinte, viu, Rosiane? O Arthur, ele tem os posicionamentos dele, um posicionamento sempre foi de centro-esquerda, tá? Ele está buscando se posicionar aí, fez aquela menção a Lula. Se você está dizendo, eu não tenho esse conhecimento honestamente agora, e respeito, que o candidato do PT vai ser o Omar Aziz, mas eu não tenho dúvida que o Arthur está buscando também esse público aí. Até este momento, tudo assim, até o momento, porque tudo muda, né, Coronel? Okay. Coronel, falando um pouquinho mais sobre dessas expectativas, como é que o senhor percebe o seu posicionamento nessa disputa ao Senado pelo ângulo da rejeição? E aí, em relação também aos outros nomes que estão ali aparecendo nessa pesquisa que o senhor citou, pontuando na sua frente. Eu vejo assim,
é um ano decisivo para nós, amazonenses, até porque, primeiramente, Rose, nós poderemos aposentar duas figuras públicas, né? Estou falando de Senado, né? Duas figuras públicas que tem uma passagem em Coríntios que fala que tudo na vida passa. Então, eu não vou tecer comentários sobre a vida política do senador Omar Aziz, porque está muito público. Também do ex-prefeito Arthur Vigílio, porque também está muito público. E eu me coloco na seguinte situação, né, para o eleitor. Quando eu não estava diretamente envolvido na vida política, eu perguntava assim, vem cá, será que nós não temos mais opções, não? É sempre os mesmos? Então, eu quero me posicionar exatamente isso para você que está nos escutando. Nós somos a opção, o outro. Nós somos uma pessoa que, eu vejo assim, eu servi o Exército Brasileiro durante 30 anos, com uma inegável carreira, depois fui diretor, gerente regional de banco, e agora eu creio que eu poderei servir ao meu Estado e colaborar em fortalecer ainda mais essas ligações entre o Estado do Amazonas e o governo federal. Porque eu diria para você o seguinte, o Arthur que a gente conhece não é o Arthur de hoje, que se conhecia. E o Omar que se conhece também não é mais aquele Omar. Então, eu vejo que tudo passa, eu não vou tecer outros comentários para que a gente possa manter um nível elevado de debate. Eu vejo que agora nós somos a opção exatamente isso, com a proximidade que nós temos com o presidente, com também o conhecimento que nós temos do nosso estado e da nossa região, com a base e formação acadêmica que nós temos e as nossas realizações profissionais, nós estamos praticamente aptos a representar o estado, se essa for a vontade de Deus e do povo do meu estado. Tem só que fazer um registro rapidamente aqui, antes da pergunta que eu quero fazer, coronel. Essa pesquisa citada é a segunda pesquisa eleitoral para presidente, governador e senador do Amazonas, pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número AM 03435/2022, feita no período de 18 a 25 de maio de 2022, pela Perspectiva. Bom, tendo feito esse registro, coronel, eu queria lhe fazer uma pergunta em relação a esse movimento de pré-candidatura mesmo. Claro. O senhor é uma pessoa muito próxima do presidente da República, Jair Bolsonaro. Agora há pouco falou também que participa dos eventos, está próximo, tem essa proximidade, uma coisa de alinhamento político, ideológico e tudo mais. Recentemente, a gente tem visto e acompanhado e discutido a questão dos decretos em relação à redução do IPI, a ter zerado a alíquota do IPI de concentrados, decretos que trazem prejuízos à competitividade da Zona Franca. Inclusive com ações feitas por políticos, por lideranças, instituições de classe, no STF, a discussão que ainda vai ser realizada. De alguma forma, o senhor acredita que a proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, já que teve um certo prejuízo à imagem do presidente em relação a isso no Amazonas, pelo menos a gente acompanha muitos ouvintes comentando, né? Eu falo isso baseado no que a gente ouve aqui, obviamente tem ouvintes a favor também, mas o senhor acredita que isso possa, de alguma maneira, prejudicar a sua pré-candidatura, a sua imagem como pré-candidato ao Senado? Olha, eu não vejo dessa forma. Eu quero colocar aqui uma primeira ideia com relação à minha pré-candidatura. A minha pré-candidatura, Rafael, Rose, as pessoas que estão nos escutando, ela é inegociável. Nós não temos nada que nos faça desistir dessa candidatura ao Senado, porque é um projeto que nós temos para o Estado. E esse projeto ele tem a liderança do presidente. E desde quando eu terminei ao fim da eleição da prefeitura, ele chegou para mim numa reunião e falou: você será o meu candidato ao Senado das eleições de 22. Eu tenho um projeto político para o Estado do Amazonas. Então, o que ficam se colocando aí, que nós vamos descer, isso não existe. E aí eu quero também fazer o desafio aqui ao nosso querido amigo, né, senador Omar Aziz, que ele não desista também da sua pré-candidatura, para que a gente possa realmente aposentá-lo da vida pública. Hoje, eu quero dizer para todos os ouvintes aqui da Band News que a minha equipe de assessoria e marketing, o nosso adversário é o Arthur Vigílio. Nós não contamos com o Omar Aziz. E nós concitamos ele a manter a sua pré-candidatura, porque nós queremos vê-lo fora da vida pública. E com relação a isso, a nos impactar, eu vejo assim, Rafael, nesse exato momento, tá? Em primeiro lugar, o presidente já se posicionou sobre esse assunto, nós também já nos posicionamos, existe aí um entrave judicial
eu acho melhor a gente esperar a solução disso para que a gente possa discutir ainda mais, porque todas as discussões já foram feitas nesse nível. Agora, eu te digo uma coisa. Se nós estivermos lá no Senado, eu duvido muito se a gente não pode melhorar e reverter algumas situações. E quero falar, Rose, para você em primeira mão aqui, tá? Eu vou deixar assim uma mensagem. O presidente, quando ontem no Siqueira ele falou, eu assisti essa entrevista que foi gravada no sábado, né, e a gente participa e sabe, como a Rose muito bem colocou, de algumas ações que estão sendo colocadas, o presidente falou, o Amazonas não terá prejuízo. E, lamentavelmente, essa elite política que desenhou e construiu essa narrativa de que nós temos que ficar dependente desse único modelo, e que eu não concordo com isso, nós temos que defender, sim, esse modelo, isso eu já me posicionei. Porém, nós temos que começar a pensar em outros. E eles como construíram essa narrativa de defesa, e eu digo sempre que defendendo a gente não ganha jogo, e esse modelo foi construído por nós militares, que tivemos essa visão de desenvolver e defender a Amazônia e o Amazonas, e depois eles nos substituíram e não fizeram absolutamente nada. Não existe nenhum outro vetor econômico nesse sentido. Mas o senhor não acredita que é muito abrupto agora a gente tentar uma outra matriz? Não, você, desculpa, vocês não podem continuar alimentando essa narrativa. Não é que... eu não estou dizendo que nós temos que terminar, eu falei que nós temos que defender, Rafael. Agora, eu te pergunto, então, quando é que nós vamos começar a buscar outros vetores econômicos? Exatamente isso. Esse ano, rapaz, nós temos que criar consciência que é importante esse modelo. Nós estamos com 55 anos. E é importante, o mundo evolui, nós buscarmos essas matrizes, outros vetores econômicos, e a população tem que exigir dos políticos que ela vai votar esse comprometimento, porque senão, na próxima eleição vai ficar do mesmo jeito, na outra do mesmo jeito, e na outra do mesmo jeito. Então, o que eu quero colocar é exatamente isso. E aí, o que eu quero enfatizar, nós estamos buscando medidas compensatórias, por quê? Vocês sabem, mas a população em geral não, que 5 são os diferenciais competitivos para as empresas se instalarem no polo industrial de Manaus. Eu vou citar aqui para você ouvinte: o imposto de renda sobre pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, o COFINS e o IPI. E dentre esses, houve uma mexida no IPI em uma parte. Então, nós temos 4 outros impostos federais que mantêm essa competitividade, vamos colocar dessa maneira, para não aprofundar, e foi mexido numa parte do IPI. E é por causa exatamente disso. Da Zona Franca de Manaus, e o senhor ignora que o IPI é um dos principais? Não, eu não falei isso, você que está dizendo. Não, eu estou lhe perguntando. Eu estou lhe perguntando. O senhor ignora que o IPI é um dos principais? O que eu vou dizer é, os 5 são os diferenciais competitivos. Coronel, eu lhe peço que o senhor responda a minha pergunta. Os 5 são os diferenciais competitivos. As empresas não estão aqui. Se o diferencial fosse o IPI, só teria o IPI, Rose, me desculpa, e não teria os outros 4 impostos federais. E hoje o que o governo federal está fazendo... Coronel, e isso chegou à mão do presidente... O superintendente da SUFRAM, a gente tem uma oportunidade muito grande, claro. Tanto em relação à questão da complexidade, da importância da Zona Franca de Manaus, quando a gente traz um ex-superintendente, é um momento que a gente consegue adentrar os detalhes do que significa essa zona de incentivo tributário. Ela é muito complexa, a maioria das pessoas não compreende, a própria pesquisa do Durango mostra isso. Então, se a gente tem aqui o ex-superintendente da SUFRAM, eu entendo que a gente tem uma oportunidade muito grande de esclarecer as pessoas a respeito desses detalhes, que são muito complexos, o senhor sabe disso. O outro ponto é que o senhor também tem uma oportunidade de mostrar aos ouvintes que estão lhe ouvindo agora, ao seu público, ao público que também não é seu, mas que tem crítica a respeito do senhor, que o senhor domina os dados. Sim, então, tudo bem, eu vou refazer a pergunta. Vamos lá? Refaça do jeito que você quiser. Qual é a importância do IPI para a manutenção do funcionamento do que garante a Zona Franca de Manaus no estado do Amazonas? O IPI, ele é tão importante quanto os outros 4 impostos que têm o diferencial competitivo que faz com que o empresário venha para a nossa região, tá? Colocou essa redução que houve, ela está sendo discutida e o governo federal está buscando, e inclusive eu vou mais além. Nós agora apresentamos ao presidente, eu vou falar em primeira mão para não aprofundar, senão depois... mas o que é importante é a população saber, quando o presidente falou,
Ontem à noite, lá, é isso que eu quero dizer, lá no programa do Siqueira, que ele está exatamente, que o Amazonas não será prejudicado, é porque o governo federal está estudando, dentre a esfera de atribuição que ele tem, medidas compensatórias, inclusive que foram propostas por um grupo de empresários aqui renomados, e nós fizemos chegar a mão do presidente e nós estamos construindo isso. Então, ou seja, é aquele negócio, né? Eu vejo assim, é como um casamento, Rose, tudo tem que ter um equilíbrio, entendeu? Quando a gente tem uma outra pessoa, tem uma pessoa que gosta de luz acesa, outra que gosta de luz apagada no bom sentido. E aí o que você tem que fazer? Você tem que buscar um equilíbrio para conviver. Então, o que eu vejo por parte de alguns segmentos, e aí eu digo que são sectários, que não admite perder absolutamente nada e não tem a verdadeira dimensão ou não querem ter a visão de que poderá advir outras compensações no seu tempo devido. Bom, eu devo registrar, Rafael, que há uma participação de muitas pessoas aqui, Tem tanto muitos pelo ouvintes WhatsApp quanto pelo YouTube. O senhor está aí muita audiência, aliás, desde ontem, viu, Coronel, que a gente anunciou. Muito obrigado. E assim, nós aqui temos mantido, o Coronel Menezes sabe disso, uma postura de grande respeito, e muito respeito pelo Coronel Menezes. Não é de público, não é só de público, não. Toda vez que nós construímos aqui uma relação de repórter e de um político, que o Coronel Menezes é um político de muito respeito. E sinto que ele também tem por mim. Mas ele também sabe da minha postura jornalística e do posicionamento editorial que tem esta rádio em relação à Zona Franca de Manaus, em função da consciência que nós temos da importância dela para tudo que hoje existe aqui no estado do Amazonas. Isso não significa deixar de discutir outras possibilidades para esse estado, possibilidades sustentáveis. Em função disso, isso exige que nós tenhamos aqui com muita clareza, mais uma vez, nossos ouvintes já sabem disso, talvez alguns que tenham ligado hoje aqui nessa rádio vão ouvir pela primeira vez e se choquem, mas os nossos ouvintes que acompanham a gente diariamente sabem disso. A Zona Franca de Manaus é o modelo que sustenta toda a economia do estado do Amazonas, a possibilidade dos empregos que têm carteira assinada, que têm garantias trabalhistas, mas também sustenta uma grande parcela de trabalhadores do estado do Amazonas que não têm direitos trabalhistas, que dependem do trabalho informal, mas que dependem desse ganho dessas pessoas que mexem todo o comércio. Além disso, os dois principais impostos que sustentam a renúncia fiscal, que sustentam, dão fôlego para o que funciona na Zona Franca de Manaus, é o IPI e o Imposto de Importação. Esses dois impostos têm sido muito atacados recentemente pelo governo federal, em vários decretos. O Coronel Menezes, embora não utilize esse verbo, com certeza ele não vai utilizar de ataque, mas ele sabe que esses decretos são verdadeiros e que eles trouxeram um grande abalo para esta manutenção deste modelo. A espinha dorsal e a espinha dorsal da Zona Franca são, assim, esses dois impostos. O Coronel Menezes, ex-superintendente da SUFAMA, tenho certeza, tem consciência deste dado. É isso, a gente precisa repor essa informação por uma questão de responsabilidade jornalística em relação ao que importa sobre a Zona Franca de Manaus. Importante dizer também rapidamente, e é super relevante, é que nós mesmo, aqui na Band News Difusora FM, já fomentamos várias discussões em relação a outras matrizes econômicas para o Estado. Não dá para o Estado do Amazonas depender apenas de uma matriz econômica, é algo que vem sendo discutido. Eu acho até que essa premissa não está tão correta, não. Assim, porém, sabe? Existem pessoas especialistas que podem aprofundar muito mais negócio de não dá para depender, muito genérico, não dá para depender exatamente, mas como fazer outra matriz, ela não surge de uma hora para outra, e ninguém aqui é bobo para achar que surge, nenhum de nós três, nem os ouvintes que estão ouvindo a gente. Era exatamente aqui. Isso que eu ia falar, não surge de uma hora para outra. E é por isso que é tão importante defender a Zona Franca de Manaus hoje, que mantém o Estado. Antes da próxima pergunta, agora, Coronel, só para acrescentar sobre o IPI. O IPI não é importante só para a Zona Franca de Manaus, não. Ele é um dos principais impostos que injeta recursos no Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados, dos quais dependem visceralmente os municípios do interior do Amazonas. É disso que nós estamos falando. A comparação com metáforas assim mais simples, elas não dão a clareza a respeito da complexidade desse assunto. Eu quero colocar também para os seus ouvintes, Rose, dentro desse contexto, que aquele terrorismo que foi feito no dia 28 de fevereiro por parte de uma elite política, que falava que nós iremos perder no dia seguinte 500 mil empregos e 100 mil não sei de onde, até agora eu não vi. Eu quero colocar para a população que está nos escutando o seguinte, tá?
Até agora, eu não vi nenhuma empresa sair do polo industrial de Manaus desde o dia 28 de fevereiro. Pelo contrário, há 2 semanas atrás, a SEMP-TCL trouxe mais um vetor para cá. E, além do mais, o seguinte, teve a última reunião do CAIS, em que foi gerado, também aí, se eu não me engano, 1.500 empregos novos, com aprovação de projetos. Ou seja, eu não estou assistindo nada sendo reduzido. E o pior ainda, eu coloco para todos os ouvintes para dizer que realmente foi feito um terrorismo, e isso está caminhando. Eu não vi nenhum CEO de grande empresa se posicionar. O que eu vi simplesmente foi essa classe política que sempre vem batendo nessa tecla, e aí a gente tem que saber o seguinte também, né? Nos colocarmos numa meia-culpa. Esse modelo está aí, nós temos aí 85%, e é o modelo que nos sustenta, e a gente vai passar agora disso daí, mas nós temos que ter também uma visão diferenciada sobre o interior do Estado. Eu queria, de novo, acrescentar, não estou nem um pouco confortável neste papel, mas é só uma questão realmente de responsabilidade. Eu gostaria só de estar fazendo a pergunta e ouvir essas respostas. Na verdade, essa é a minha função o tempo todo, mas nós devemos mais uma vez pontuar a respeito dessa não saída no dia seguinte, elas não acontecem dessa forma. A gente ouviu aqui representantes, sim, da indústria, da CIEAN, do FIEAN, quando se predispuseram a falar. Inclusive, são pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, mas que vieram aqui, olha, a gente não gostaria de estar falando isso. Externaram preocupação. Nós queríamos que o presidente tivesse uma outra postura, mas a implicação não é de uma hora para outra, porque essas empresas, o senhor sabe também, como é superintendente, elas compram material antecipadamente, elas têm um planejamento, elas não compram assim para produzir amanhã, elas compram para produzir no Natal, semestres, né, por semestre, tem um planejamento. O senhor também, como superintendente, sabe que os donos, os verdadeiros donos dessa empresa nem aparecem em Manaus. São empresas internacionais. Mas eles estão aqui representados, pra exatamente, por trabalhadores posicionar. também dessas empresas. E eles, todo mundo sabe, nós vivemos num sistema capitalista. Goste ou não, aceite ou não, o sistema é capitalista, meus amigos. Eles não vão ficar aqui porque pelos lindos olhos, né, dos amazônidas. Não é isso. Não deu lucro, sai, é simples. A conta deles é muito simples. É muito simples. Então, assim, é disso que nós estamos tratando. A informação é essa, e essa questão da matriz econômica, eu acho que a gente pode colocar uma segunda pergunta para que o coronel possa também falar um pouco a respeito do que ele pensa. Você quer fazer a pergunta? Não, pode ficar à vontade. Você já puxou esse gancho da matriz, pode ir. Vamos lá. Então, essa questão da matriz econômica, assim, pontualmente, objetivamente, o que o senhor vê como possibilidade de matriz econômica, e o senhor tem dados específicos de como essa matriz poderia substituir de forma imediata, a médio ou a longo prazo, este modelo hoje da Zona Franca de Manaus? Não, Rose, vou ser bem direto com você, tá? Como você tem os seus posicionamentos e nós temos os nossos e a gente vai construindo. A reflexão que eu fiz desde o meu primeiro vídeo, quando saiu esse decreto, em primeiro lugar, nós vamos continuar defendendo o pão que está sendo colocado na nossa mesa a cada dia. Isso aí é inegociável. Agora, qual é o segundo aspecto? Eu sempre coloquei dessa maneira e eu vou colocar aqui agora, respondendo a sua pergunta. Conclamarmos, concitarmos a população para que cobre agora. Porque esse é o momento. Nós temos hoje uma eleição que não é municipal, é uma eleição federal. Presidente, governador, senador, deputado federal ou estadual. Que a população possa cobrar. Eu quero chamar a discussão, eu quero convidar os jornalistas a discutirem esse tema, e não tema de troca-nome de rua, dar ali um diploma para o camarada chamando dele amigo disso, daquilo ou daquilo. Nós temos que encararmos isso de frente. Porque se nós não começarmos hoje a discutirmos politicamente esse tema tem que fazer pauta, sim, das discussões políticas desse ano, eu não tenho dúvida nenhuma. Ou seja, quando é que nós vamos começar e o que nós vamos fazer? Bem, então, diante disso, essa é uma ideia que nós devemos ter. Vocês, como jornalistas, não podem se omitir dessa responsabilidade de cobrar dos políticos exatamente isso. Eu falei isso para o governador, particularmente. Aí vamos ao segundo ponto. O que nós vamos construir de matrizes? É muito simples. A gente vai construir aquilo que nós temos como diferencial, aquilo que nós temos como ponto forte, né? Nós não podemos admitir, por exemplo, vamos lá, o turismo está desse jeito.
Tem muita coisa a ser feita e a ser construída no turismo. Você quer ver uma coisa? 90% da logística do interior do estado vai como qual modal? Via aérea. Via aérea. Entendeu? Então, a importância que o Aeroclube tem, no meu entendimento, eu estou desenhando, já vou falar em primeira mão aqui. Eu sou a favor que se desenhe uma secretaria de aviação como tem em São Paulo, para que a gente possa impulsionar o turismo, os negócios no interior do estado. Aí vamos lá, depois do turismo, Rose, nós somos um estado continental, a lâmina d'água que nós temos, ou seja, os rios que nós temos e que permeiam de norte a sul e leste a oeste o nosso estado, eles têm uma riqueza muito grande. E hoje nós importamos o pescado, que é o nosso principal ativo desse segmento do setor primário, nós importamos de Rondônia e Roraima, que lá eles não têm a pujança dos rios que nós temos, mas eles conseguiram cavar poços, porque quando esse pessoal veio de lá para cá, eles tiveram alguma dificuldade com algumas lideranças políticas que estavam na direção do nosso estado, e por aí o nosso setor primário ficou do jeito que está. Não se pode conceber em nenhum país do mundo, ou município, ou estado, a proteína, a comida, ela é essencial. Nós não estamos falando de um país como Israel, que você tem deserto, ou os países árabes que o circundam, nós estamos falando de Amazonas, de Amazônia, então nós não podemos admitir nós não termos um setor primário pujante, e nós não temos. Então, estamos falando de política pública. Nós não podemos admitir também que em todas as falas e discursos que nós colocamos, olha, nós temos uma bioeconomia muito pujante. E, por que a Shiseido, por que a Lancôme, por que a Avon, por que a Natura não tem instalado aqui no estado do Amazonas? Esse é o questionamento que eu quero fazer. Um laboratório experimental, é disso que nós estamos falando. E por aí nós vamos caminhando. Nós temos uma indústria naval que a gente pode construir. E aí, eu tive recentemente com o governador do estado e o presidente da República, e o governador do estado, né, ele foi muito enfático com relação, por exemplo, à importância da BR-319, falou inclusive que queria fazer uma parceria com o governo federal para que nós pudéssemos reabrir essa estrada, que a única coisa que está faltando hoje é a licença ambiental. E aí, outro ramo, para que você desenvolva esse setor primário, na parte de fronteira agrícola, nós temos a regularização fundiária, que foi o presidente viria aqui e ainda vem para entregar mais de 2.700 títulos definitivos e mais de 2.000 provisórios. Nós estamos construindo essa agenda. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós temos que pegar esse mesmo empresariado desse segmento e colocarmos para dizer, olha, vamos cobrar para que os nossos políticos possam, a partir de agora, viver exatamente isso. Por quê? Nós estamos com 55 anos. Então, reconhecemos que é o modelo que temos. Agora, também não podemos fechar a porta e dizer que não vamos fazer nada. Coronel, a gente está avançando aqui no horário, o Rafael já está me... Sempre assim, eu sempre quero prolongar a entrevista, o Rafael vai me dizendo, olha, Rose, já está... A gente vai controlando o tempo aqui. Se deixar, eu fico a manhã toda, né? Está espetacular. Eu imagino como Coronel, vai estar na audiência. E a gente está muito agradecida a sua presença, a sua participação aqui. Mais uma vez, eu repito para todos os ouvintes, a gente tem posicionamentos, são contundentes. O Coronel Menezes também tem seus posicionamentos e há, sim, sempre uma relação de muito respeito. Eu respeito muito o Coronel Menezes, ele sabe disso. Bom, Coronel, o senhor me disse no final de semana, depois da Marcha para Jesus, que o presidente deve ter outras agendas aqui no Amazonas ainda. O senhor tem aí alguma que possa adiantar para a gente? Olha, nós temos... Acabei de falar acabei de terminar dizendo o seguinte: nós temos essa parte, esse compromisso do presidente na parte da regularização fundiária e que impacta também um segmento importante da nossa economia, né, que é o setor primário. Tem um destravamento do setor mineral que o governador, estou falando que o governador, quando eu cito o governador, é porque eu estava presente na conversa e foi uma agenda construída por nós para que a gente pudesse alavancar e destravar algumas coisas. Quando que aconteceu essa conversa? Foi aquela que ocorreu? Foi a última que nós tivemos, eu, o governador e o presidente, eu creio que faz um mês praticamente, tá? Então, nessa conversa, o governador pediu que o presidente utilizasse do seu capital político para que a gente pudesse destravar o segmento mineral, e ele citou como exemplo que nós tínhamos uma pujança na parte do gás, uma termoelétrica lá em Silves que vai ser instalada agora, mas principalmente na área do potássio,
lá em Altazes, porque isso é importante. Indústria de fertilizantes é uma coisa que nós temos esse capital e tem alguns entraves que são políticos. Envolve judiciário, envolve alguns segmentos na parte ambiental, e o presidente se comprometeu a isso, né? E já começou a ligar, o ministro, na mesma hora, conversou com o governador, ou seja, o presidente está sensível ao que está acontecendo no Estado e nós estamos procurando exatamente construir uma agenda positiva. E eu posso adiantar ainda mais. Tem projetos dentro do Ministério da Economia que a gente não pode se debruçar muito, senão daqui a pouco o pessoal vai, olha, envolvendo a monetização, entendeu? Daquilo que nós temos mais importante, que é a nossa floresta. Então, tudo isso virá com investimentos agora para o estado do Amazonas. Eu estou dizendo isso para você que está me escutando. Nós vamos mudar, entendeu? A economia exatamente com isso. Nessa conversa que o presidente teve com Elon Musk, lá em São Paulo, eu quero dizer para você que muitas coisas boas serão construídas para a Amazônia, mas principalmente para o estado do Amazonas. E uma delas é informação que precisa chegar no interior do estado, porque o que me indigna chegar no interior do estado é ver muitas pessoas que estão sem oportunidades pedindo, clamando, não por cesta básica, mas sim por oportunidades. Bom, Olha, são 9h32, a gente vai ter que encerrar aqui a nossa eu só queria entrevista. agradecer a todo mundo que fez comentários, viu, Rafael? Tem muita pergunta aqui, infelizmente. Pode voltar, viu, Rose? Pois Estou à eu acho que disposição, hein, pessoal? A gente sempre fala que quando há, assim, sempre a vontade de participação, e tem perguntas que são elogiosas, tem perguntas que são altamente questionadoras, tem críticas, tem de toda sorte. A gente lamenta as pessoas que dizem que não querem ouvir, porque a gente acha que para você formar a sua opinião, qualquer lado, qualquer um dos pré-candidatos, você precisa ouvir. E aí, sim, ter a sua indignação, o seu questionamento ou o seu convencimento. Isso é o mais importante, é por isso que a gente promove isso. Eu sei que já para encerrar, mas eu vou colocar a última pergunta que foi mandada aqui por um dos ouvintes. Claro. Partiu do senhor, coronel, orientação para o cabo eleitoral de Tefegra, Diomar e Marcelo? Bolsonaristas têm adotado a mesma ação em relação ao Lula, tentar constranger o candidato, fazendo crer que é uma ação espontânea. Uma pergunta para o senhor. Olha, eu quero colocar para toda a população do Estado, eu sou um homem cristão, essa forma de fazer política, ela não vem do nosso DNA, entendeu? E jamais virá. Então, eu tomei conhecimento disso pelas mídias sociais, não faz parte do meu perfil como ser humano. Eu digo o seguinte, a gente colhe o que planta e, da minha parte, eu não vou mandar recado para ninguém atacar ninguém. Se eu precisar, eu faço publicamente. Você conhece o meu perfil e a população também conhece, eu não preciso mandar recado para ninguém. Isso não é a maneira que nós temos de fazer política e eu repudio veementemente isso. É o que eu digo, a gente colhe o que planta. Muito bem, a gente entrevistou aqui o coronel Alfredo Menezes, ex-superintendente da SUFRAMA, pré-candidato ao Senado, uma entrevista longa, esclarecedora, como a Rose falou, tinha muita coisa ainda que poderia render numa conversa, então, numa outra oportunidade poderemos tratar disso. Rafael, posso mandar um abraço rapidamente? Pode. Vou nomear, entre os ouvintes, o Danilo, que faz parte aí também da equipe do Coronel Menezes, uma pessoa muito presente na audiência da nossa coluna de política e mandando aqui elogio para a entrevista do Coronel Menezes também. Boa, grande abraço aí, Danilo, a todos que acompanharam, muitas pessoas comentando. E a gente, claro, reforça aqui mais uma vez, a gente ouve o Coronel Menezes, ouve as opiniões, os posicionamentos e mantemos o nosso compromisso com o jornalismo, com as informações precisas. É por isso que eu lembro a todos vocês que entrevistas com representantes da indústria, entrevistas com outras lideranças políticas, entrevistas com tributaristas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Band News Difusora FM, e no site bandnewsdifusora.com.br, com esclarecimentos em relação ao atual momento da Zona Franca de Manaus e em relação também aos efeitos dos decretos de redução de IPI. Coronel Alfredo Menezes, obrigado pela gentileza de nos ceder o seu tempo, de conversar com a gente, de trazer aqui as suas posições para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Eu quero agradecer, Rafael, a você e a Rosiane, e dizer o seguinte, viu, Rose? Eu aceito críticas porque eu aprendi uma coisa na minha vida. A gente só cresce nas dificuldades. Só há crescimento quando você passa pelo deserto. Eu gostaria de poder responder a todas essas perguntas críticas, ou seja, porque com isso nos fazem refletir. E eu me coloco à disposição de vocês dois, da Band News FM,
para poder, em outro momento, ou então em outras plataformas, poder responder exatamente a essas pessoas, para que elas possam saber o que nós pensamos. E muito obrigado, que Deus abençoe a todos.